sou um transformer. Eu sou um transformer. Vocês têm que aceitar porque é minha ideologia de gênero. Eu acredito que eu sou um transformer. Pronto. Se enquadra, vai ter que se enquadrar, vai ter que fazer um símbolozinho com um robôzinho ali, vai ter que se enquadrar. Porque, para mim, eu sou um transformer. Um homem na Europa, se eu não me engano foi na Suíça, ele, através de um recurso judicial, ele conseguiu oficializar o casamento com uma árvore. Ele conseguiu oficializar o matrimônio com uma árvore. E aí vocês comecem a pensar como é imundo esse sistema da ideologia de gênero e como deturpa a cabeça das pessoas. Existem outros casos, do que casou com uma boneca, do que casou com um peixe, e por aí vai. Então, o que é ideologia de gênero? Nós já vimos, já respondemos esse contexto, essa pergunta de o que é a ideologia de gênero. Como funciona a ideologia de gênero? O que propõe a ideologia de gênero? Consegue ler para mim alguém? Não consigo ler, só o azul. Não dá para ler? O que acontecerá caso aprovem a ideologia de gênero nas escolas? Nos governos passados, havia uma tentativa incessante de aprovação de leis querendo implantar o sistema de ideologia de gênero como uma matéria nas escolas de ensino básico. É um ensino de base. As crianças teriam matérias voltadas à ideologia de gênero. O que aconteceria com uma aprovação de uma matéria dessa, de forma massiva? Porque hoje, os professores que aprovam essas ideologias, eles colocam isso, né, ali, eles vão soltando, não faz parte do conteúdo programático. Não sei quantos professores tem aqui. Vocês sabem que vocês têm, quem é professor, tem um regimento ali a seguir. Tem um conteúdo programático, tem um programa padrão de instrução. Então, quando você monta as suas aulas, você tem que seguir aquele programa. Mas, quando você montou sua aula, e ali em sala de aula, você e os alunos, você começa a jogar algumas ideologias para que os alunos vão captando. Da mesma forma que chega um professor em sala de aula e começa a fazer militância política dentro da sala. Isso é um absurdo. Por isso que existe um outro projeto, que é a Escola Sem Partido. Para que o professor não chegue lá e fale bem do Lula, nem chegue lá e fale bem do Bolsonaro. Ele não fala nada. A opinião dele é dele. A visão política dele é dele. Ele não tem que transparecer isso para os alunos. O professor de história vai falar de história, então vai falar, olha, aconteceu o governo X, o governo Y e tal, não sei o quê, e esses são os fatos que aconteceram neste governo. E esses são os fatos que aconteceram neste governo. E usar as nomenclaturas que são específicas daquele contexto. Não usar formas pejorativas para explicar um determinado tipo. Independente dele ser de direita ou dele ser de esquerda. Ele precisa expor os fatos históricos. E a opinião dele ele coloca nas redes sociais dele, ele coloca na roda de amigos, não dentro de sala de aula. A mesma situação, a gente engloba a ideologia de gênero. Um vídeo. Diego, volta aí para mim, por favor. Sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem e mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis,
até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da Segunda Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa, e ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6 mil municípios brasileiros. Era de se esperar que após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não, o MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular, um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil, não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de História coloque em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de História trabalhe em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória.
A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família, e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2020. A lei já foi passada e não foi aprovada, graças a Deus. Mas vocês viram a profundidade em que esse tema está inserido? E ele não é tratado com a importância na qual devia ser dada ao tema. As nossas comunidades muitas vezes não falam sobre isso. E quanto, 2012, 13, 14, 15, as tentativas dos governos de colocarem de forma intrínseca ou subliminar, de forma forçada, a ideologia de gênero nas escolas, para que essa ideologia, de forma opressiva, entrasse dentro dos lares das famílias tradicionais, das famílias cristãs. Temos ainda esperanças dentro da política, tivemos bons parlamentares que foram contra e que lutaram contra dentro do Congresso Nacional, das câmaras estaduais e municipais. Então esses projetos não foram para frente, mas não pararam. Mesmo hoje, nós estamos numa situação um pouco diferenciada, com um governo mais conservador, ainda temos parlamentares de mentalidade progressista que tentam colocar esses programas. Eles não abriram mão desses programas. Esses programas continuam em pauta. Eles continuam tentando e lutando para que estes programas sejam colocados nas escolas de educação básica, de educação infantil. Gênesis 1, 27, 28, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, e submetei-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus, em algum momento na Bíblia, ele colocou: olha, se você sentir atração para o homem, fique com ele, se juntem, se casem e sejam felizes. Ou para uma mulher: olha, se você se interessar por uma mulher, vocês podem se casar e viver juntas, felizes, a vida de vocês. Não encontramos amparo bíblico por isso. Ah, mas se eu quiser. Deus também nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio também nos foi concedido. Então as pessoas têm o direito de escolher o que querem, de fazer as suas próprias decisões. Assim como Eva, lá no Jardim do Éden, escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nos colocar na situação que nós estamos hoje. Então, a liberdade, ela existe. E nós podemos usufruir da nossa liberdade. E usar a nossa liberdade da forma que bem entendemos. Mas existem consequências. E as consequências, em algum momento, virão. A multiplicação da raça humana só se deu mediante a esta comunhão entre homem e mulher. Não há outra forma e nunca haverá. Se por acaso surgir, este ser não poderá ser chamado de humano, pois foge da essência vital que permite a concepção da vida humana. Mateus 19, 4 e 6. Respondeu Jesus: não vestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Efésios 5,33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher
trate o marido com todo respeito. Então, nós vemos sempre a referência homem-mulher. Marido, esposa, esposa para o marido. Provérbios 31, 10 e 11. Uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrar é muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca falta em coisa alguma. Provérbios 19, 14. Casa e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Onde eu estou procurando. Somos o Trio R3 e hoje nós vamos cantar uma música que vai estar no nosso novo CD. O título dessa canção é Nosso Gênero Vem de Deus. Vamos lá? Sou menino, sou menina, la-la-ia, 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 la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-ia, la-la-ia, la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-ia, la-la-ia, la-la-la-la-la. O bondoso Criador fez meninos e meninas, macho e fêmea os criou. A palavra nos ensina, não nascido como errado. O meu Criador amado desenhou um campo para mim. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Somos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado. Sou menina, menina feminina. Sou menino, menino masculino. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Somos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado. La-la-ia, 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 la-la-ia. Me aceito como sou. A maioria de vocês conhecem esse homem, um grande intelectual, um grande pensador, mas professor de universidade, professor de teologia, professor de filosofia. Diego, consegue ler aí para mim? Vereadores podem proibir que se fale sobre gênero nas escolas, mas não podem proibir que os gêneros continuem existindo. Então, um grande pensador, um grande influenciador, um grande teórico, colocando uma postura, uma posição, apoiando a situação relacionada à ideologia de gênero. Esse é o livro que eu falei para vocês, Problemas sobre Gênero, Judith Butler. Esse daqui é outro livro, Diferentes, Não Desiguais, também trata de forma muito pesada sobre ideologia de gênero. Aqui, alguns tipos de gênero. Então, olhem os símbolos, olhem as diversidades. Aí tem amor por animais, quem quer casar com cachorro, com gato, com árvore, com planta. Tem de tudo. Tem de tudo. Bissexual, o multissexual, o híbrido. Tem para tudo.
Então, para qualquer coisa que você imaginar, provavelmente você vai encontrar nesses livros um gênero para aquilo. Nossos genitais não são determinantes de nosso gênero e, portanto, são determinantes de nossa orientação sexual. Essa é a situação que eles colocam. Então você pode escolher o que quiser. É isso que bate incessantemente as questões de ideologia de gênero. Educação sobre sexo neutro, colocar o menino para brincar de casinha de boneca, dar uma Barbie para o menino, dar uma arma para a menina, dar um carrinho para a menina. Não vejo problema que as crianças brinquem juntas e amadureçam e um compartilhe o brinquedo do outro, mas você dá uma Barbie para o menino, quem é pai aqui? Você daria uma Barbie para sua filha? Não daria. Daria um caminhão, uma cegonha com carrinhos em cima para a menina? Não é um brinquedo para o menino. Ela pode, não quero me vestir de princesa, quero me vestir de Batman. Beleza.